Olá, meu amigo e minha amiga. Quando nós falamos aqui no nosso Portal do José, num prazo de 72 horas para alguma coisa acontecer, é porque nós estamos falando exatamente de 72 horas, diferentes das 72 horas que uma gente muito complicada andou usando há algum tempo atrás para nos intimidar, nos ameaçar, nos amedrontar. Só que para essas pessoas o relógio está correndo de verdade e o prazo termina agora na sexta-feira. A Polícia Federal, inclusive, poderá apresentar algumas surpresas, indiciando algumas figuras que não estão à frente do radar. Isso vai proporcionar para muitas pessoas emoções díspares, né? Enquanto, por um lado, nós poderemos, inclusive, ter algumas comemorações e muitos divertimentos, por outro lado, teremos o pânico, a tensão, o medo, porque isso significa que a fila em direção à cadeia está caminhando, está avançando. Bom, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, sublinhando algumas coisas que eu já falei no nosso encontro anterior, mas temos novidades, e também vou trazer aqui uma coisa muito interessante no que diz respeito a algo que está acontecendo lá fora, e aqui dentro a extrema-direita desesperada está tapando os olhos, os ouvidos, não quer saber do que se trata, né? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, vamos começar aqui. Hoje, mais cedo, eu já falei muito brevemente sobre esse acontecimento aqui. É algo que foi vazado, né, que foi exposto pela coluna do Lauro Jardim. Polícia Federal conclui nos próximos dias 2 inquéritos que investigam Bolsonaro e vai indiciá-lo nos 2. Quer dizer, o Lauro Jardim está sendo taxativo porque ele escutou de autoridades que estão próximas desse assunto aí exatamente isso que irá acontecer e não tinha como ser diferente, como eu disse para vocês. Gente, se um servidor público, ele, por exemplo, subtrai o motor de um veículo, leva para a casa dele, coloca para equipar o veículo dele, e a polícia descobre, ele é flagrado com aquele motor, o que a gente diz sobre esse sujeito? Ele é um ladrão ou ele não é um ladrão? Ou ele pode dizer, não, eu não sou ladrão porque ainda não está provado que eu sou um ladrão. Gente, é complicado, né? Até comentei com vocês sobre o perfil moral de pessoas que estão aliviando a figura do inelegível em relação a essa subtração, a esse crime. Gente, não tem escapatória. O Código Penal é muito claro, o direito brasileiro é muito claro. Não tem como o senhor Paulo Gonet não denunciar o Bolsonaro. A questão é o volume desse indiciamento, os fatos que estão ali. Vamos lembrar, né, que o casal Bolsonaro usou o direito de ficar calado. Logo ele, né, ou os dois, que dizem sempre que conhecereis a verdade vos libertará. Mas quando a verdade revela que ele é um ladrão, aí não tem escapatória, né? Muitas pessoas aqui ficam, inclusive, assim, muito impressionadas pelo fato de a gente usar expressões assim muito contundentes, né? Mas é do que se trata, gente. Não tem como a gente fantasiar em cima dessa história. A gente tem que ser muito direto até para provocar a cabeça de bolsonaristas sobre esse fato. Porque se esse fato não fosse verdadeiro, certamente quem está divulgando, falando sobre esse fato da forma como eu estou aqui, já teria aqui uma penca de processos sobre a cabeça, né? Então, vida que segue, filas que andam, enfim. Essa é a situação, só que nós temos mais alguns detalhes. Não é só a figura do Bolsonaro que está na reta dessa questão, não. Ao que tudo indica, várias colunas estão tratando disso, né? O assunto está rodando, gente, não tem como esconder isso, não. Aqui no canal Terra, né, Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro em caso das joias sauditas e das vacinas. No caso das vacinas, a Polícia Federal já tinha indiciado Bolsonaro e mandou para o Paulo Gonet. O Paulo Gonet pediu para complementar com mais algumas informações e agora esse inquérito vai voltar para o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, junto com outro das joias, que não tem como escapar, né? Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro nos próximos dias nos casos das joias e das vacinas. A coluna da Carla Araújo acrescenta mais algumas coisas aqui. Vamos ver aqui. Em relação aos cartões de vacinação, a Polícia Federal já havia apresentado o relatório final em março, indiciando, né,
está errado isso aqui, Bolsonaro e outros 16 investigados por crimes como inserção de dados falsos em sistema de informação, falsidade ideológica e associação criminosa. Gente, esses crimes, eles são pesados, tá? No caso das joias, ainda não há informações se a Polícia Federal pedirá o indiciamento de outros envolvidos no caso, como o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em agosto do ano passado, a Polícia Federal intimou Bolsonaro, Michele auxiliares como Fábio Van Garten para depor sobre o caso, mas a maior parte optou pelo silêncio, né? Não tinha o que explicar. Então a situação está complicada para essas criaturas, né? Então vamos aguardar e vamos observar aí o desespero dessas criaturas, porque eles estão tendo aí dias muito pesados, né? Eu falei já dos crimes de Trump, do que aconteceu no México. No México, gente, está tendo consequências já que eu vou comentar aqui com vocês que não vai dar para esconder não, né? Bom, e aí a gente entra num assunto aqui que muitas pessoas pediram para eu comentar. Relator diz que vai retirar de projeto taxação sobre importações de até $50. Tema será debatido em outra proposta. Gente, essa situação dos $50 aí, para taxar ou não taxar, revela mais uma vez a falta de comunicação e de informação do governo Lula. Porque isso tem que ser uma bandeira, isso tem que ser tratado racionalmente, isso não pode ficar sendo conduzido por fake news. Como eu tenho dito aqui para vocês, o governo Lula ainda está sendo pautado pela direita, por esses assuntos de gente insana. Isso aí era para ser explicitado longamente. Fala, olha só, gente, esse tipo de isenção de qualquer tipo de mercadoria no mundo inteiro que entre num país, isenção de imposto, prejudica as empresas nacionais, prejudica o emprego do trabalhador daquele país. Gente, é muito difícil explicar isso. Será que tem algum lugar do mundo em que as pessoas compram alguma coisa importada sem pagar imposto? Como é que é isso? Então isso tem que ser apenas tratado no campo da racionalidade e da razoabilidade. Ou a gente vai entender que as pessoas mais humildes, pelo fato de serem humildes, elas têm que, de algum modo, né, tirar vantagem de uma situação que prejudica, no final da história, a elas mesmas, né? Por falta de informação, falta de percepção. É como, guardadas as devidas proporções, né, o discurso que se faz muito em relação às pessoas que consomem pequenas quantidades de droga. Olha, se você consome, você estimula. Você não resolve o problema. Você não ajuda a resolver o problema. Você não ajuda a enfrentar o problema. Então, uma das formas de combater a violência é justamente a pessoa ter a consciência e não fazer o uso de determinadas coisas que prejudicam a sociedade, né? Mas tudo isso, gente, deveria ser objeto de longos debates, e não de uma decisão que está sendo sequestrada na discussão pela essa gente insana, gente bandida, que continua ainda a pautar algumas coisas que acontecem aqui no Brasil, né? O ministro Padilha fez uma declaração, né, que eu achei, me desculpe, bizarra. Ah, não, nós estamos num campeonato, e no campeonato a gente pode perder uma partida aqui e outra acolá. O que importa é o mata-mata. O mata-mata a gente tem que entrar com tudo. Gente, não tem essa. Se a equipe já foi montada para vencer, então a equipe não pode perder, não pode entregar o jogo. Entregar o jogo é alguma coisa que não pode ser aceitável, né? É mais ou menos o que está acontecendo. Os jogadores estão entrando em campo para sacanear o técnico, para sacanear o clube, para sacanear a torcida. Tem alguma coisa errada aí. Se foi feito um acordo, o acordo tem que ser cumprido. Então essa história do Padilha aí revela mais uma vez uma situação complicada, né? Que a gente aqui está tentando ajudar a ter um tratamento diferente com o envolvimento maior do presidente da República, né? Bom, e lá no parquinho a coisa continua complicada. Malafaia ataca Tarcísio. Gente, a cadeia está chegando, né? Todo mundo já sabe que o inelegível vai para a prisão, então os oportunistas estão já negociando quem é que vai pegar a bandeira. E um desses já foi detectado pelo Malafaia, que já está metralhando o senhor Tarcísio. Malafaia ataca Tarcísio. Desconfio que quer Bolsonaro inelegível. Ultra-aliado de Bolsonaro, Silas Malafaia critica a suposta proximidade de Tarcísio com Alexandre de Moraes e diz desconfiar do governador. Bom, eles que se entendam lá, né, e que discutam concretamente depois que o inelegível foi em cana, né? Bom, gente, entrando aqui no assunto que eu tenho abordado aqui no portal, que eu acho, né, que isso deveria ser mais
exposto por todos os canais progressistas, em função da filosofia, do impacto que teve a vitória da esquerda, do humanismo lá no México, porque isso está sendo notícia no mundo inteiro, gente. Aqui eu me inscrevi lá no canal da Cláudia Sheinbaum, né, e ela já mandou uma publicação aqui que todos os jornais do mundo estão tratando do tema da vitória dela de uma forma muito significativa, né? Mas aqui no Brasil, a gente não pode ter esse tipo de distração, né? Porque essa vitória lá, ela foi tão avassaladora que, como eu disse aqui para vocês, logo, logo ela já começaria a receber os primeiros vetores, né, do poder econômico, né, das grandes empresas transnacionais, da ultradireita lá no México, do mercado que também existe lá no México, e não deu outra, né? Isso porque não foi só a eleição dela que foi muito importante, mas o parlamento mexicano foi todo eleito com a proporção de 2/3 de aliados de Cláudia Sheinbaum para o Senado e 2/3 para a Câmara. Isso propicia a ela implementar reformas constitucionais que podem alterar ainda situações muito importantes na estrutura econômica do México. Moral da história, a Bolsa despencou no México e o dólar foi para a estratosfera, né? Subiu 15%, a Bolsa caiu aquele tanto de pontos que a gente ouve falar de vez em quando, como acontece aqui no Brasil, né? E a extrema-direita aqui no Brasil simplesmente está debaixo da cama. Não é que eles não saibam que esse episódio significativo aconteceu, eles não querem escutar, eles não querem ver, eles estão tremendo debaixo da cama. Porque isso foi uma vitória daquele discurso que eles condenam, que eles atacam 24 horas por dia. O discurso da fraternidade, da solidariedade, do companheirismo, da irmandade entre nações, da irmandade dentro do próprio povo, da justiça social, da erradicação da miséria, de se receber um salário justo pelo seu trabalho, de se ter um Estado social, um Estado democrático preocupado com o seu povo, um Estado que quer fazer do seu país uma potência cultural e uma potência social e não uma potência econômica. Então, isso tudo para essas pessoas é verdadeiramente uma situação pavorosa, né? Para eles estão pensando assim, nossa, ganhou uma comunista no México. Mas eles não estão falando nada não, porque eles são muito covardes, né? E eles sequer levam algumas questões para o debate desse universo paralelo. Aqui no Brasil, eu já cantei a bola para vocês também. A pancada ia vir direto. Já começou no estado de São Paulo, no Estadão, né? México dobra a aposta no populismo e por aí vai, né? Bom, Polícia Federal, para fechar o nosso papo de hoje, vai indiciar Bolsonaro nos próximos dias nos casos das joias e da vacina, como eu disse para vocês aqui no começo. Então, para fechar o nosso papo de hoje, eu quero colocar aqui uma musiquinha, né? Espero que não tenha problema com direitos autorais, né? Mas para ficar entrando na cabeça dos bolsonaristas, né? Porque já está chegando a hora. Você conhece a melodia, mas nada como escutar, né? Da onde ela nasceu, né? Essa música aqui. Vamos pegar aí para a gente finalizar o nosso papo de hoje? Vamos lá. Então, gente, me desculpem a brincadeira, mas eu não aguentei, né? Nós estamos aqui há muito tempo falando nessa fila, a fila demandada boa agora, a gente vai ter que botar muitas vezes a musiquinha para essa gente, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.